Olá investidores, no vídeo de hoje vamos analisar o relatório gerencial do KNSC11, um fundo imobiliário de recebíveis gerido pela Quinia. Vamos entender seus principais números, movimentações recentes da gestão e a situação do mercado de crédito imobiliário. Fique até o final para conferir todos os detalhes, já deixe o seu like e se inscreva no canal para acompanhar mais conteúdo como esse. Lembrando que esse vídeo é apenas uma análise do seu relatório, não é recomendação de compra. Se você se interessar pelo fundo, diante do que a gente vamos ver, eu sugiro que vocês baixem esse relatório e analise mais a fundo se esse fundo realmente vai fazer uma performance legal na sua carteira, tá bom? Então entra lá no site do KNSC11, baixe seu relatório e analise você mesmo se esse fundo te interessar. Para a gente saber o que está passando do seu valor da cota patrimonial e qual foi o rendimento, a gente vai utilizar o site aqui do Investidor 10. E aqui a gente pode observar que o valor de cotação dele está em R$ 8,55, o seu dividend yield de 12 meses está a 12,28% e o seu VP está com desconto, está abaixo de 1, está em 0,98. Tem uma liquidez diária de 5,23 milhões e mais aqui embaixo a gente pode observar outras coisas, como o seu último rendimento que foi de 10 centavos, vamos observar o porquê que teve o aumento do seu dividendo, e o sua cota patrimonial que está em R$ 8,72. Então a gente pode ver que ele está tendo um desconto aí sobre a sua conta. Também podemos observar que o número de cotistas é de 189.073 cotistas. Por se tratar de um fundo de papel, é lógico, a sua vacância será zero sempre. E o seu valor patrimonial está em torno de 1,76 bilhões de reais. Então um fundo aí bem grande e também bem conhecido. A gente pode observar mais aqui embaixo que o fundo teve um aumento de dividendo, mês 10 aí distribuindo 8 centavos junto com mês 11, aí mês 12 9 e janeiro agora ele aumentou para 10. Então a gente vai observar para ver se teve um retorno nas suas movimentações que deu esses 10 centavos ou se ele estaria utilizando o seu caixa. Voltando ao relatório do fundo, em posição ao final do período, a gente tem o seguinte comentário: de acordo com o relatório, o fundo mantém 105,6% em ativos-alvo, enquanto 4,5% permanece em caixa. Isso garante uma liquidez para novas operações. Mais abaixo, a gente pode entender como funciona a sua carteira, já que ela é composta de 60,5% de CRIs atrelados ao IPCA, o que significa que grande parte dos rendimentos do fundo acompanha a inflação. Já 44,9% do patrimônio do fundo é de CRIs indexados ao CDI, que tende a se beneficiar de juros mais elevados. Aqui também, pessoal, ele fala sobre o prazo médio dos CRIs, que são atrelados ao IPCA, e esse prazo médio é de 7,9 anos, Então temos aí um bom tempo, enquanto os CRIs indexados ao CDI têm um prazo médio de 3,9 anos. Isso garante um equilíbrio entre curto e longo prazo. Já aqui no final, pessoal, a gente tem uma ótima notícia, que é o ponto positivo de não ter eventos negativos de crédito na carteira do fundo. Ou seja, até o momento o fundo não enfrenta nenhum problema de inadimplência nos pagamentos dos CRIs. Mais abaixo, pessoal, a gente pode observar que o fundo tem se movimentado. E uma dessas movimentações foram referente ao Shopping Rio Anil. O KNSC realizou um novo investimento nesse mês, que foram de 22 milhões, e foi aplicado em um CRI lastreado para o Shopping Rio Anil. Esse lastreamento foi na taxa de IPCA mais 8,45% e teve garantias, como a gente pode observar aqui onde eu grifei, que foram a alienação fiduciária de fração do shopping, cessão fiduciária de recebíveis do próprio Rio Anil Shopping e também teve a cessão fiduciária de recebíveis do Campinas Shopping. Isso mostra que o fundo continua buscando oportunidades estratégicas para alocar o seu capital. Mais abaixo a gente consegue observar como está sendo o resumo da carteira e suas alocações,
que a alocação total por indexador é de 55% em IPCA, como ele tinha dito antes lá em cima, e 40,9% em CDI, tendo assim um equilíbrio entre o IPCA e o CDI. Já por setor, a gente vê uma concentração de 26% em escritórios, 20% residencial e 17% pulverizado em residencial. Também a gente consegue observar aqui os ativos, né? CRI 44,9 e CRI de 60,5, um indexado em CDI e outro em inflação. Chegando aqui em informações contábeis, a gente consegue observar o que aconteceu para ter essa distribuição de 10 centavos por cota. A gente consegue ver que ele teve um resultado de 20,8, certo? Porém, as despesas foram de 1,9, deixando assim um resultado líquido em 19,6. E a distribuição do mês foi de 20,2, maior que os meses anteriores. Sendo assim, a utilização do caixa. Então, a gente consegue observar que ele teve um pagamento aqui de 9 centavos, porém distribuiu 10. Mas ainda assim, teve uma reserva acumulada de 5 centavos por cota. Isso é um ponto bastante interessante para a gente entender da onde saiu esse retorno a mais nos dividendos. Chegando aqui na página 6, pessoal, a gente consegue observar todo o portfólio do fundo, certo? Para a gente identificar se ele tem alguma concentração em algum ativo, em algum CRI ou não. No CRI indexado em IPCA, que esses são os 3 primeiros maiores, né, da carteira. Pegando aí o VISC, né, o portfólio Ancar, que tem 3,6% da sua carteira alocada. O Infinity a gente vê que é 3,3%, o BTS Vale 3%, seguido também do Castelo Branco Office Park, que é de 2,7%. Descendo aqui, pessoal, a gente também vai ter os ativos CRI indexado em CDI. Já aqui a gente consegue ver uma porcentagem alocada maior. Para a Ange, né, a gente consegue observar que é de 6,5%. E no Buriti Loteamentos a gente consegue observar que é 3,8%, seguida aí de o Extrema Business Park e o Amarante, né, que 3,7% e 3,6%. Então aqui a gente consegue observar uma alocação maior, né, com um indexador de CDI. Chegamos aqui, pessoal, ao final, né? Então a gente pode ter uma conclusão aí, né, e uma opinião sobre o que a gente viu, é que o KNSC ele segue sendo um fundo consolidado no mercado de recebíveis imobiliários, apresenta uma alta liquidez, como a gente pôde observar lá no site do investidor, e uma boa diversificação, né? Apesar de algumas concentrações ali, né, como a gente pode ver em residencial, alguma coisa aqui no indexador de CDI, né? Mas são coisas que a gente pode ir observando, né? Então, os pontos positivos que a gente pode observar é a gestão ativa, né? Com novas alocações estratégicas, uma rentabilidade superior ao CDI, que a gente consegue observar que ele está se perfumando bem, né? Indexando em IPCA, né? Na inflação e no CDI, e uma boa liquidez no mercado secundário. Já os pontos de atenção é aquilo que eu falei, né? O uso da reserva que ele teve, né, para pagar 10 centavos, claro, não afeta o fundo, mas se continuar utilizando, né, e se esgotar seu caixa, isso pode vir a penalizar a gente, investidores. Uma concentração em escritórios, como a gente pode olhar lá na carteira, né, de alocação do ativo, né, e um possível impacto da queda na Selic, né, com a Selic aumentando aí, a gente pode ter um impacto também. Agora, eu quero saber, pessoal, a opinião de vocês, né? Vocês aí que investem no fundo KNSC11, né? O que você acha desse fundo? Eu queria que você comentasse aqui embaixo se você também gostou dessa análise. Deixa o like, por favor. Se for possível, se inscreva no canal para a gente ter mais conteúdo sobre fundos imobiliários, ações que eu também quero trazer aqui para o canal e sobre fiagros, tá bom? Pessoal que já é entendido do assunto, se tiver alguém com dúvida, ajude nos comentários, tá? E vamos montar essa comunidade aqui legal. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Agradeço a sua presença nesse vídeo. Até a próxima.